O que é a igreja? Nesses últimos programas, nós temos respondido esta pergunta à luz da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui nós não estamos diante do socialmente construído. Nós não nos deparamos aqui com um conceito de igreja que foi diluído pela cultura. Aqui a igreja não se presta a servir ideologia de direita e de esquerda, seja de que natureza for. Aqui nós estamos diante do que é inegociável, de uma definição que vale para a igreja do primeiro século, para a igreja do período pós-apostólico, para a igreja medieval, para a igreja da pré-reforma, da reforma, da pós-reforma, para a igreja dos dias de hoje. 4 verdades centrais, básicas, elementares sobre a igreja: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Muito nós poderíamos falar sobre esses 4 pontos, mas em razão do tempo reduzido, nesses últimos programas eu tratei da elucidação básica dessas afirmações do versículo 9 do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. Portanto, nesses últimos dias nós respondemos com clareza uma pergunta: que é a igreja? Agora, para que a igreja existe? Qual a sua missão no mundo? O que Deus se propõe a fazer na história através desse povo que é chamado de nação santa? Ou seja, é um povo separado por Deus entre todos os povos da terra, composto por homens e mulheres, conforme diz o livro de Apocalipse, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Agora, com que objetivo? O que esse povo faz na história, mediante o contato com aqueles que estão do lado de fora e que podem fazer parte destes que estão do lado de dentro se cumprir a sua missão precípua? E aí, então, uma declaração maravilhosa. O apóstolo Pedro diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, essa declaração é coisa de nós ficarmos aqui o dia inteiro falando sobre o seu significado. Não tem como explorar em 5 minutos, em 10 minutos, em 1 hora, em um dia, tudo aquilo que esta frase extraordinária está querendo comunicar. Primeiro, ela parte do pressuposto que estávamos nas trevas e agora estamos na luz. Portanto, veja como que ao definir a missão da igreja, as Sagradas Escrituras estão definindo a essência da igreja. É um povo que estava nas trevas e que agora está na luz. É uma mudança radical. Não está falando de pessoas que se tornaram mais afáveis. Não está falando de pessoas que passaram a se envolver com entidades filantrópicas. Está falando de uma mudança radical, intelectual e moral, das trevas para a luz. E o que essa gente enxerga por estar na luz? A beleza de Deus. E por contemplar a beleza de Deus, a igreja é chamada para chamar homens e mulheres do planeta inteiro para participarem dessa bem-aventurada experiência estética, que consiste em contemplar a referência absoluta, infinita, perfeita do que é belo, a fim de proclamardes as virtudes. O que significa, portanto, que antes do chamado para pregar o evangelho, antes do chamado para lutar pela justiça social, a igreja é chamada por Deus para revelar a sua beleza. É muito importante que esta definição, veja só, regule tanto o chamado missionário da igreja, quanto o chamado da igreja para amar o próximo, mediante a prática da justiça social, do exercício da filantropia,
do amor que consiste em botar a mão no bolso e dizer para o seu semelhante quanto você está precisando. Porque o que ela está dizendo é o seguinte: se a igreja partir do pressuposto que o seu chamado maior é para revelar a beleza de Deus, é essa preocupação que levará a igreja a nortear suas ações, porque haverá momentos em que a igreja será chamada para evidenciar, para revelar essa beleza através da pregação do evangelho. E haverá momentos em que essa igreja precisará manifestar através da prática do cristianismo a realidade da presença de Deus em sua vida, da beleza do Criador no coração dos seus servos, a fim de que esse evangelho seja proclamado. Se nós compreendermos a natureza da missão da igreja, teremos os corações tomados por ardente desejo de cumprir a missão da igreja no mundo. Pois onde nós encontramos tarefa mais santa, mais bem-aventurada, mais excelente do que essa, do que sair pelo mundo inteiro, anunciando a beleza do nosso Deus. E de maneira que por meio das nossas palavras e das nossas ações, pessoas sejam encontradas, encantadas com a formosura daquele que nos chamou para viver para a glória do seu nome.